Mas só para o senhor entender, eu acho que isso é maravilhoso, porque o que que acontece? Os três aspectos, o trigo, para se tornar pão, ele tem que ser moído. Tem. O azeite, ele tem que ser prensado, a Prensado. oliveira tem que ser prensada e a uva tem que ser pisada para tornar vinho, né? Uhum. E ele fala das três coisas, né? É pão, que alimenta, né? Dá sustento. O vinho, que traz alegria, né? Uhum. E o azeite, que unge, cura, Sim. né? Alimenta. Então, tudo isso são processos de tratamento para gerar a bênção, não para si, né? Mas para o outro, Para os né? outros sempre, né? Para o O outro. evangelho sempre é do uns aos outros, né? Aham. Então, a nossa vida, os nossos dons, talentos, o nosso servir, sempre vai estar relacionado aos outros, não a nós mesmos, né? É, O nosso relacionamento com Deus também nos amadurece para os outros. é verdade. Então, isso entra até no assunto de E disciplinas isso, espirituais. exatamente, o senhor tá, é isso aí mesmo que eu ia falar. Até porque que Deus abençoa a gente com dons, né? É isso aí que Uhum. o senhor ia falar. Até uma perspectiva, por exemplo, dos dons espirituais de 1 Coríntios 12. Aham. Entre os 9 dons, um apenas é para edificação própria, Falar né? em Que é o dom de línguas. línguas. Os demais dons, tudo sempre é para edificação da igreja, para que a igreja seja edificada, para que os irmãos sejam abençoados. Então, sempre. E isso é uma mentalidade madura. É, Pensar no outro é uma mentalidade madura. Uma criança, ela pensa em si. é, Né? Uma criança, ela por natureza, pela sim, natureza humana, né? Ela é egoísta por natureza. é, Então, ela não quer compartilhar. Se ela não for ensinada, se o pai não, não pressionar, né? Ó, viu? Compartilha teus brinquedos com o amiguinho. Ela não quer. é, Então, dentro do aspecto espiritual, da mesma maneira. A disciplina espiritual nos leva para esse lugar de entender que é para os outros, né? Então, por exemplo, eu dava aula agora essa semana na, na mais profunda aham, e eu falava sobre a disciplina da submissão. A disciplina da submissão, ela faz parte das disciplinas exteriores, né? O que são as disciplinas exteriores? É justamente aquelas que se manifestam, ela começa no teu interior, mas ela vai se manifestar na vida do outro, aham, né? Assim, existe as disciplinas interiores que tem a ver com o teu coração, que é o Senhor liberando graça no teu interior, amadurecendo, você crescendo como pessoa também. As exteriores, ela derrama aquilo que está no teu interior sobre o outro. Então, a disciplina da submissão, a disciplina do serviço, tudo para você abençoar outra pessoa. E isso é sinal de maturidade, mas precisa de disciplina, porque isso não é natural do homem. não é. Nós, por natureza, nós somos egoístas, né? Então, por isso que é uma disciplina, porque nós precisamos nos forçar a ir para esse lugar, né? A buscar o Gerar, Senhor, buscar, para para que que o isso seja Senhor entre graça desenvolvido sobre nós, para que a gente possa fazer. dentro. Paulo fala muito a respeito disso, só falando a respeito da questão dos dons, e Paulo ainda aconselha, né? Ó, quando vocês estiverem reunidos, não fica falando só em línguas, a não ser que Uhum. tenha a Interpretação. interpretação para que tenha a edificação do corpo, né? Ele também fala isso, ou seja, até o zelo dele falando, apesar de ter aquele que edifica você, no momento que vocês estão se reunindo, não faça só isso, É melhor que é profetize. melhor que exatamente, né? E ele também fala a respeito dessa circunstância que o senhor está falando, porque ele faz muitas comparações, né? Principalmente quando ele está falando ali em Coríntios, né? Em outros lugares também, mas sobre, ó, corra como se você estivesse ganhando, né, a Uhum. corrida. Um soldado na guerra, ele faz a comparação lá, né? Depois ele falando até para Sim. Timóteo, ele fala isso também, né? Então ele faz essas comparações falando da aplicação da disciplina, né? E Uhum. de você pegar e ele fala do esmurrar o corpo, ele fala do sacrifício, né? Que você tem que ter um sacrifício de adoração, né? Apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Eu esmurro meu corpo para eu mesmo não ser Reprovado. reprovado, né? Então ele fala dessa circunstância de você agir de uma forma totalmente ativa na busca dos dons espirituais, de melhorar, de calar sua carne, né? É Uhum. uma perspectiva assim que muitas vezes a gente esquece, né? E no dia a dia nós vamos vivendo e
Só que olha que incrível, né? Dentro daquele texto que nós estávamos conversando aqui, de Mateus 7, né? Que fala Vos assim, conheço. não vos conheço. Você pode me chamar de Senhor, Senhor, pode fazer um monte de coisa, pode curar, expulsar demônios e tal. É, 1 Coríntios 12, ele vai trazer então sobre a perspectiva dos dons espirituais, né? Chega 1 Coríntios 13, Amor. e aí vem o 14, que também fala sobre dons. Então, entre 12 e 14, que fala sobre dons, tem esse 13 que vai falar sobre amor, né? E o final do capítulo 12 é muito incrível, que ele fala assim, ó, mas agora eu passo a mostrar a vocês um caminho ainda mais Sobremodo. excelente. Excelente. Então, o que ele está dizendo? Olha, é muito legal os dons, muito legal o serviço, é muito bom profetizar, Muito legal isso que o senhor está é falando. muito bom fazer tudo isso aqui descrito, ter porque a igreja de Corinto, ela não era uma igreja sem dons, ela É tinha verdade. todos, É verdade. né? Mas Paulo, ele está trazendo uma perspectiva aqui, cara, você pode ter tudo isso, mas sem amor, nada funciona, né? Então ele vai falar, olha, você pode dar o teu corpo para ser queimado, se não tiver amor. Você pode dar todo o teu dinheiro, mas se não tiver amor, então entra Entra bem na perspectiva do texto, né? Senhor, Senhor, fiz isso, expulsei demônio, fiz aquilo. Exatamente. mas não te conheço, né? Aparta-se de mim aqueles que praticam o mal. Exatamente isso. Uhum. Tipo, a relação, né? A O relação relacionamento, é o o mais conhecer, importante. né? É o mais importante que os dons. O amor entre os irmãos, o amor a Deus acima de todas as coisas, ao Pai, né? Conhecer o Pai, né? Sim. E mesmo no trabalho, no dia a dia, né, pastor? Que nem a gente estava conversando, né? Porque muitas vezes a gente se torna experts no fazer, né? Uhum. E daí a coisa se torna meio que peguei o jeito agora e tô tendo um resultado bom, e a gente esquece de que quem fala é Deus, né? Sim. Eu lembro um testemunho muito interessante que a irmã chegava para fazer oração e ela anotava tudo, né? E ela ia anotando assim as coisas, né? Deus, olha, eu quero que o senhor faça isso, 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 sabe essas histórias assim, né? Quero que o senhor faça isso, 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 isso. Aí Deus chegou um dia e falou para ela assim, ó, joga esse caderninho fora aí, porque você tá querendo mandar em mim, deixa eu falar para você aquilo que eu quero fazer. Sim, exato. Né? Então é mais ou menos isso, né? A gente se torna tão bom às vezes no fazer e pega tanto jeito de fazer que a gente esquece que o mais importante do processo é Deus, né? Sim. É interessante sobre isso, né? Falando sobre um contexto de igreja local. Acho que o grande problema, muitas vezes, do homem, dos pastores em si, é você pegar um método e torná-lo como uma doutrina da igreja, né? Então, por exemplo, às vezes você olha algumas coisas funcionando em algumas igrejas e você, às vezes, como pastor, poxa, eu quero ver o crescimento da minha igreja. E você olha aquilo funcionando e você, vou trazer para minha igreja. E às vezes essa roupa não funciona para a tua igreja, né? Eu penso muito assim sobre Davi usando a armadura de Saul, né? Às vezes nós queremos lutar batalhas com a armadura de outro e não vai funcionar, vai ser apenas um peso. Então, e isso entra naquilo que você está falando, né? Tudo que nós formos fazer precisa ser regado em oração e ouvir a voz de Deus, né? Sobre a questão de um relacionamento com Ele. Se não vier dele, e infelizmente também corre um perigo, porque assim, às vezes dá certo. Mesmo você não orando, as coisas tendem a dar certo. O problema é quando dá certo. Esse é o grande problema. É fazer, ser bem sucedido naquilo que Deus não te mandou fazer. Isso é um perigo enorme. Ser bem sucedido naquilo que Deus não te pediu para fazer. Meu Deus do céu. Porque o que acontece? A gente mede o nosso relacionamento com Deus, às vezes, relacionado ao sucesso que a gente está tendo. E às vezes não é fruto que é do o Senhor. sucesso, né, pastor, também, né? Exatamente. Vamos falar a verdade, né? O que é o sucesso? Eu estava vendo uma pregação esses dias
Vou fazer aqui uma aspas para a gente não pular, porque o senhor guarda aí o foco da meada, até para eu não fugir muito longe. Mas o cara falando a respeito de Jeremias, naquela passagem da Rainha dos Céus, que elas estavam fazendo adoração apóstata à Rainha do Céu, as mulheres fazendo, os homens só pagando as contas, elas que determinavam tudo o que ia acontecer, né? Os jovens só trazendo lenha, e elas falam assim, não, mas estava dando certo, nós estávamos sendo abençoados. Terrível. Terrível, terrível, terrível. Tipo assim, a hora que nós paramos, é que quando a gente começou a perder, né? Então, muitas vezes a gente esquece que nesses processos, mesmo as coisas difíceis, tudo que acontece é difícil, porque todas as coisas cooperam, né? Tudo que acontece na nossa vida é meio de Deus estar trabalhando no nosso coração. Sim. Se você for ler o texto de Juízes, a hora que os caras estavam muito tranquilos, eles fugiam de Deus. E essa é uma tendência. E eles faziam isso, você acha que a gente acaba não fazendo? Ah, tá muito sombra e água fresca. Ah, então tá bom. Então agora eu vou ficar aqui tranquilo. Aí apertava, aí Deus ia para Deus. Eu aí acho Deus que a grande questão da dificuldade nossa como cristãos é porque o evangelho é um paradoxo, né? Então, assim, e a gente está falando sobre sucesso, e o evangelho é esse paradoxo. Então, como assim? Fala que para ser grande você precisa ser pequeno. É muito legal, né? Isso. O maior precisa ser o menor. Muda a perspectiva total. Então, quando a gente fala de sucesso, a gente precisa medir isso na questão assim, a minha mentalidade de sucesso está relacionado ao evangelho, ou será que a minha mentalidade de sucesso é aquilo que o mundo todo vê como sucesso? Falando que é sucesso. Isso Porque é muito interessante. Se você fosse colocar como parâmetro, né, a gente sempre fala sobre isso. Paulo, para nós como cristãos, foi o cara mais bem sucedido da história, né? Foi um homem de Deus, foi incrível, o cara que mudou a história. Nós também. Estamos aqui por causa, nós somos gentios. Exatamente. Mas se você for olhar o fim da vida de Paulo, uma mentalidade humana e carnal, esse cara perdeu a sua vida, né? Ou na perspectiva de Jesus, que deixou quantas multidões para ficar com 12, de 15 a uns 20 anos de idade, mais ou menos, e que revolucionou todo. Exatamente. Então, assim, é para pensar sobre isso. O que é sucesso para nós? Paulo vai falar assim, né, nos seus últimos momentos de vida: me tragam uma capa e me tragam, né, os rolos das escrituras e tal. Então, ele estava preso, solitário, estava reclamando. Ele fala, né, que eu fiquei sozinho, até meus irmãos me deixaram. Alguns me abandonaram. Então, assim, mas Paulo foi bem sucedido na visão de Deus. Foi. Né? Ele queimou até o último molécula da vida dele para Jesus. E talvez nós precisamos voltar para esse lugar, né, de entender verdadeiramente o que Deus quer para a gente, que é ser bem sucedido. Agora, isso que o senhor está falando tem tudo a ver também com a questão do texto, do conhecer, porque assim, a minha sensação, tanto de Cristo, né, quanto da vida de Paulo, é que eles têm a plena convicção de que eles estão fazendo tudo e estão sendo bem-sucedidos naquilo que Deus pediu para que eles fizessem por conhecer Deus. Porque ele diz, eu sei em quem tenho crido. Exatamente, né? É Jesus falando assim, eu cumpri tudo, tá tudo tranquilo, eu fiz, eu tenho convicção daquilo que está acontecendo. E Paulo falando assim, olha, eu tô certo que agora o viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu precisar ficar mais um tempo aqui, é para a bênção de vocês, mas eu tô, sabe, essa convicção de que mesmo sofrendo e tendo as dificuldades, e às vezes as pessoas que estão olhando de longe, né? Pô, esse cara aí, Deus o livre. Né? Mas sabe qual que eu acho que é o problema? É porque nós, infelizmente, não temos muito uma perspectiva eterna do porvir, do depois dessa vida. Nós pregamos sobre a eternidade, nós pregamos sobre o reino vindouro do Senhor, mas muitas vezes nós não temos essa expectativa muito firmada no nosso coração. Por isso que nós nos apegamos, né, tanto a essa vida. É verdade, o senhor tem razão. Por isso que nós nos apegamos a esse tempo, aos problemas, às circunstâncias, né? Mas a gente muitas vezes não se firma, né? E o próprio Paulo fala assim, viva a sua vida olhando para a eternidade.
É. Os seus olhos têm que estar naquilo que é eterno, não naquilo que é temporário, passageiro, né? Então, lógico que nós precisamos viver esse tempo presente na nossa vida aqui de uma maneira muito excelente, viver para o Senhor realmente, mas entendendo que de fato a nossa recompensa não é aqui, né? A nossa recompensa ela é eterna, é infindável. Só que nós valorizamos muito o tempo presente e deixamos de enxergar a beleza, né, daquilo que está por vir, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem, né, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É. Então a gente perdeu um pouquinho, muito pouco se fala disso, da eternidade, né? É. Nós falamos dos problemas de hoje, falamos das necessidades humanas, mas nós esquecemos que nós somos peregrinos, né? É. Nós estamos de passagem aqui. É verdade. É a perspectiva do eterno é o que traz o acalento, né? Aquilo que ele fala, né? Se resumir a só isso aqui, Jesus, ele fala, né? Quando questionam a respeito da ressurreição, né? Se Cristo verdadeiramente não ressuscitou, tudo isso que nós estamos vivendo hoje em dia, quer dizer, a luta, tudo isso é uma perspectiva eterna, né? Sim. A perspectiva de que nós vamos ressuscitar com ele, vamos viver com ele, E vamos reinar. e vamos reinar com ele, porque senão a nossa vida aqui é vã a nossa vida. Exatamente isso, sobre essa perspectiva, realmente, muitas vezes a gente se esquece, né? E acaba vivendo o dia a dia como se aqui fosse o fim do tempo, né? Porque você pode perceber, talvez, as tônicas, né? Já de muito tempo, nas pregações, nas igrejas, está sempre relacionado a necessidades presentes, né? Então, assim, lógico, eu não sou contra isso. Eu acho que existe momento para tudo, mas hoje a grande tônica, talvez, em muitos lugares, é falar sobre problemas no casamento. As pregações estão voltadas para como você ser bem-sucedido financeiramente, está voltado para a criação de filhos e tantas outras necessidades humanas que são importantes, como eu disse, né? Nós temos tempo para isso, nós temos momento para isso. Mas a partir do Mas não momento, pode ser a tônica, né? a partir do momento que se tornou a tônica da pregação, né? Voltou pro eu. Tá humanizado o negócio. É. Então, a pregação precisa ser cristocêntrica, né? É muito pouco, infelizmente, que se fala sobre Cristo nas pregações. Olha que paradoxo também, né? Você está na igreja de Cristo, mas você não está falando dele. Você está falando da necessidade humana, né? Às vezes, creio que hoje tem mudado algumas coisas, mas às vezes até nossas músicas, né, que cantamos nos nossos louvores, às vezes tem uma tônica humana. Então, assim, Sim. eu creio que a gente precisa voltar, né, para o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus, que é voltar a conhecer aquilo que o senhor falou Jesus. da carta à igreja de Éfeso. Né? Sim, você pode Exatamente estar aquilo que o senhor trabalhando, falou. né? Nós falávamos, né, sobre a questão, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, tinha uma teologia boa, provavelmente tinha um ministério de louvor bom, evangelizava bem, talvez tinha várias estratégias muito boas, né? E Jesus realmente elogia isso, né? Isso não é perca de tempo. Sim. Jesus elogia. Mas a grande questão é que mesmo eles fazendo tudo isso, Jesus os condena numa questão. Vocês perderam o primeiro amor. E lembrando assim, às vezes a gente fala de primeiro amor, a gente tem uma percepção de primeiro amor, aquele sentimento que você tinha no começo de conversão, né? Aquela coisa abrasadora que você fazia de tudo e tal. Como se fosse paixão, né? Mas esse primeiro amor é justamente o primeiro mandamento. Amar a Deus. É voltar ao primeiro grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com tudo que você tem, com a tua alma, com o teu corpo, todo pensamento. Então, para isso que nós precisamos voltar, porque nós podemos trabalhar um monte na igreja, podemos trabalhar um monte, servir um monte, fazer uso dos dons que Deus nos deu, mas talvez com uma motivação errada ou sem o amor que é exigido de nós. Né? É verdade. Por isso que é o primeiro, né? É que ele vai agregando, né? Exatamente.
ele vai agregando né, os mandamentos. Não é para você acabar fazendo o resto sem esquecer dele, né? Sem esquecer do mais importante, que é o essencial, né? Exato. E é isso que acaba falando mesmo o texto, né? Porque você fazer e não entender que o importante é conhecer Deus, fazer a vontade, ter o relacionamento, você pode chegar no fim e, eventualmente, só se frustrar por ter trabalhado, né? Trabalhado, mas não conhecido, vivido, andado junto, amado o Senhor, né? Acima de todas as coisas. Então é mais, eu também, quando o senhor está falando isso, eu lembro muito do Salmo, né? Do Salmo 23, quando ele fala, né? Ainda que, né? Ele fala no processo, né? Ainda que eu ande, tu sempre estás comigo, né? O deleite de Davi sempre foi essa questão da presença, né? De Deus, Deus estando com ele, Deus do lado, Deus próximo, né? Uma coisa peço e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Meditar no seu templo. Tem um livro chamado Uma Coisa, do N. Robert. É incrível esse livro, assim. Ele vai tratar sobre essa perspectiva. Davi era o cara que tinha tudo, podia ter tudo. Você ter ideia, né? Até mesmo quando ele peca, o Senhor, ele fala do crédito que Davi tinha com ele, porque ele fala assim, poxa, Davi, você tinha animais, você tinha mulheres, você tinha o reinado, você tinha fama, você tinha isso. E ainda mais, se você me pedisse, eu te daria. Ele tinha tudo. Davi era um cara, na visão humana, muito bem sucedido, mas Davi era o cara que queria só uma coisa. A presença. A presença de Deus. Isso aí é muito legal, né? É muito interessante. Por isso que é a raiz de Davi, por isso que vem, né? Você vê que é algo que veio realmente do coração dele para a gente entender, né? Como a gente tem que se relacionar, né? E é tão forte, assim, esse legado de Davi, que você vai ver lá no texto de Malaquias, se eu não me engano, que vai falar sobre que o Senhor iria restaurar a casa caída de Davi. Amós, isso. Amós. A tenda caída de Davi. É interessante que, assim, a saudade de Deus não era sobre o tabernáculo suntuoso, o templo suntuoso de Salomão, nem o tabernáculo de Moisés, que foi lá a primeira glória. Mas era uma pequena tenda, e não fala sobre a tenda, mas era justamente sobre o que acontecia lá dentro. Né? Que era adoração. Adoração na presença. Na presença. Na presença de Deus. Isso é muito interessante. Incrível, né? É muito interessante isso. Realmente é uma perspectiva muito interessante você pensar sobre essa ótica, né, até porque era rei e sacerdote, né? Ele tinha as duas características dentro do coração dele, né? Então ele tinha a questão sacerdotal, que era o entendimento daquilo que era o reino de Deus, né? Trazer o reino de Deus para a terra, né? Mas a autoridade do rei, né? Ele tinha autoridade para fazer aquilo. Então é muito interessante, né? E se você for ler lá depois, Pedro fala, né? Nós como reis e sacerdotes. Apocalipse fala, né? Aqui estavam os reis e sacerdotes, né? Os irmãos reis e sacerdotes na terra. Então é algo que Deus coloca dentro do nosso coração, né? É o nosso chamado. É o nosso chamado. É o nosso chamado. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Cuidando daquilo que é real, né? Mas lembrando de trazer aquilo que é o reino de Deus. Jesus, né? Jesus foi o que mais fez isso, né? Rei e sacerdote, né? O rei reconhecido, né? Sim. Rei e sacerdote. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe você, que tenha tocado o seu coração. Mais uma oportunidade. Obrigado por ter continuado conosco e Deus abençoe vocês. Vamos continuar conversando.